Boa noite, pessoal. Hoje, 13 de outubro de 2025, nós estamos na travessia de número 38 do projeto Rosa da Palavra, a travessia do Liso do Sussuarão, já chegando na página 300 da edição da Companhia das Letras, que vai até mais ou menos 440, então nós temos em torno de 140 páginas para nós terminarmos, e nós estamos na altura do Pacto Fáustico, né? Hoje nós vamos ler poucas páginas, nós vamos ler hoje 5 páginas apenas, para no próximo encontro a gente se dedicar exclusivamente ao pacto mesmo, né? O momento do pacto. Eu gostaria de dedicar o encontro de hoje à memória de Diane Keaton, que nos deixou aí no sábado, né? Uma grande atriz para mim a maior de todas, assim, das mais contemporâneas, que eu amo demais, por conta dos filmes todos que assisti, era do Woody Allen, do Coppola, enfim, né? Uma homenagem a ela. Gente, antes da gente entrar na memória com a Silvia, eu quero abrir um espaço para a Grinaura. A Grinaura me pediu um momento conosco para ela fazer uma narração de um trecho do Miguelim, tá certo? Porque ela está naquele curso e amanhã ela vai apresentar, não é isso, Grinaura? Amanhã você vai apresentar. Isso, amanhã é o sarau. Sarau literário amanhã. Que maravilha, estarei lá. Quem é que está? Não, Quem é que você... estará? Eu? Sim, Eu. a Cris. Cris. Então, Grinaura, no seu tempo, tá? Aí Tá depois a bom. gente memória da Silvia. Certo. Bom, eu quero agradecer a oportunidade. Estou fazendo isso aqui pelo celular, porque a internet está muito ruim. Eu estou fazendo pelo celular, mas vai dar certo. Torcemos. Bom, eu vou narrar para vocês um trecho do livro Manuelzão e Miguelim, da novela Campo Geral, de João Guimarães Rosa. Quando Luiz Altino veio de Ficada, trouxe um papagaio manso que se chamava Papaco Paco. Sabia muitas coisas. Pai não gostava de papagaio, mas desse parece que não se importou. Era um papagaio que se respeitava. Penduraram a alcandora dele perto da cozinha e ele cantava. Olerê, lerê, lerá, morena dos olhos tristes, muda esse modo de olhar louro. Sabia, comia de tudo. Luiz Altino disse que o Papaco Paco era da Chica, mas o Papaco Paco não gostava constante da Chica, nem de pessoa nenhuma, nem dos meninos, nem dos cachorros, nem dos papagaios bravos que só voavam. Só gostava era da Rosa. Estalava beijos para a Rosa. E a Rosa sabia falar boazinha com ele. Meu cravo, tu chocou no meio dos matos? Quantos ovinhos tinha no seu ninho? Onça comeu tua mãe? Sucruiu comeu teu pai? Onde estão teus irmãozinhos? E Papaco Paco estalava beijos e recantava. Estou triste, mas não choro, morena dos olhos tristes, essa vida é caipora. Cantava, sofismado, não esbarrava. A Rosa disse que aquela cantiga se chamava Mariazinha. Outro dia foi uma alegria. A Rosa tinha ensinado Papaco Paco a gritar todas as vezes. Miguelim, Miguelim, me dá um beijinho. Até Mãe Tina veio. Mãe Tina prezou muito o pássaro.
deu a ele o nome de queixume. Na frente dele, dizendo louvor, fazia agachados e vênias. Depois, levantava a saia, punha até na cabeça. Miguelinho, Miguelinho, era uma lindeza. Parabéns, Grinalda, que lindo. Não, mas eu fiquei nervosa. Amanhã não vai ficar Normal. Que coisa linda. Consegui falar. Eu queria mais. Pois não, pois Eu queria que você cantasse mais. Olha, a gente já Também. A cantoria foi boa. Foi boa. a trazer mas eu queria saber. a gente tá querendo, já está trazendo para a roda assim um petiscozinho do corpo de baile, né? Foi o que eu pensei. Olha aí, é o Não, próximo desculpa. livro que a gente vai ler. Ficou tão tranquilo como nos ensaios que eu tenho feito com a Elisa, não. Não ficou. Eu acho que é porque eu estou com o celular, fiquei com medo dessa internet não dar para trás, e aí ficou assim. Não, e a própria plateia, Grinalda, isso é normal, isso aí a gente tem que ensaiar e ler de novo, entendeu? Para outra plateia, ler para os amigos, e aí você vai aprimorando. Temos 3 atores aqui. Então... Temos jagunços aí, só de olho aí, só escutando aí. Ó. Olha os Aí o jagunços aí, ó. O Gilson, Gilson, o Renato, a Vitória. a Cris, a Vitória, o Renato. Aí não dá, né? Não, pelo contrário, é bom que ajuda a gente a ter o entendimento da nossa performance. Não é não, Vitória? Com certeza. O mais importante é quando a leitura faz a gente viajar e ver tudo que a gente está ouvindo. E eu cheguei nesse lugar completamente. Ótimo. A Vitória, ela lembra de Adorinha, ter assim o cabelo curto. O Riobaldo já está ali, eu sou o jagunço. Eu não sabia, Vitória é atriz. Legal, Vitória. Gilson, a Vitória está entrando hoje, primeira vez que ela está vindo. Que legal, agora, que legal. de Recife. Gente, ainda. Vamos começar, então, com a leitura da memória. Grinaldo, muito obrigado, viu? Beijão. Vocês. E venha mais. Se você quiser outra vez, outro momento, outro trecho, vai ficar sempre à vontade. Ok, Silvia. Vamos lá, então? Deixa eu só explicar um pouquinho aqui para a Vitória. Todas as vezes que... Todo encontro, Vitória, que a gente vai fazer a leitura do trecho do Grande Sertão e depois discutir esse trecho, alguém do grupo presente se encarrega de escrever a memória do encontro, deste encontro, e aí apresenta no próximo, no encontro seguinte. Silvia Helena escreveu a memória do encontro passado, e aí ela vai ler. É até bom porque você não esteve presente, aí você já vai ver algumas coisas. Silvia! Oi, boa noite, boa noite, boa noite. Eu descobri há pouco que hoje é dia do escritor. Então, eu fiz um recorte aqui de uma coisa, de um trechinho interessante, antes de começar a memória, tá? Para todos os escritores, né? Que estão aí, que somos todos escritores, né? Abre aspas, escrever é fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio, você coloca as ideias. Pablo Neruda. Bom, então vamos lá. Na memória 37 da travessia do Liso do Sussuarão, Riobaldo alude ao desejo de firmar pacto fáustico a fim de impor derrota. Está lá no grupo, quem quiser acompanhar, já coloquei lá, tá? Certo. Caríssimos jagunços letrados, esta memória refere-se ao nosso encontro do 6º dia de outubro deste ano de 2025. E a produção escrita vem diretamente da cidade de Jacareí, São Paulo. Permito-me iniciar esta memória citando um dos meus poetas prediletos, e assim, também por seus poemas,
parabenizar os irmãos nordestinos pela passagem do 8 de outubro. A todos, as palavras do querido pernambucano, poeta mais carioca do beco e da passarga da vida, Manuel Bandeira. A Guimarães Rosa. Não permita a Deus que eu morra sem que ainda vote em você, sem que, Rosa amigo, toda quinta-feira, que Deus dê, tome chá na academia ao lado de vós mercê. Rosa dos seus e dos outros, rosa de gente do mundo, rosa de intensa poesia, de fino olor sem segundo, rosa do rio e da rua, rosa do sertão profundo. Retruque a Guimarães Rosa. Respondo a Guimarães Rosa em pé de romance assim. Vou pedir ao maçarico, vou pedir ao Miguelim, que o mano Rosa a eles digam: Rosa, não seja ruim, faça a vontade do bardo, ainda que bardo chinfrim. E eu secundo: mano Rosa, Rosa, Rosae, Rósia, Rosé, vou aos meus dias por um fim. Antes, porém, me prometa, pelo Senhor do Bonfim, que a futura vaga você se apresente sim. Muito saudar a Riobaldo, igualmente a de Adorim. Então, para todos vocês aí, nordestinos, irmãos, né? Que lindo, Silvia, que lindo. Fica Manuel Bandeira, meu poetinha menor, maior no coração. Né? Aquela vontade de Bandeira dialogar com Rosa na academia revela intrinsecamente a nossa vontade de dialogar com Rosa de quando sempre ao sempre enquanto das horas, nas veredas das palavras, desbravando os sertões dos Gerais e de nós mesmos. Somos urbanos a expressar, abre aspas, o imenso poder da graça divina e com muita razão, pois que a gente ser sertanejo é um dos maiores prazeres, diria Patativa do Assaré, sertanejo caboclo, corajoso cabra macho. De Tiradentes a Lampião, temos viajado pelo sertão de Riobaldo, ora com Reinaldo, mais horas com Diadorim, no paraíso de seus olhos verdes e nos cantos dos pássaros. Por outras horas, havemos chorado com as matanças, sofrido com os medos, reviravoltas e incertezas desconfiadas dos jagunços em caminhada, sempre à espreita do demo nas encruzilhadas. Com o coração ainda apertado pela matança dos cavalos, agora, alados, seguimos o bando até o Sucriú, com seu fim em doença sem fim. Há semanas sentimos mistério nos catrumanos e, por ora, nos deparamos com as reverberações na figura ímpar do menino Guirigó e sua infância desajustada. A tropa está doente, amargurada e azivaranhada pelos embates anteriores. Até parece dedo do cão extremo. Para Riobaldo, Zé Bebelo está numa mudança ainda não mostrada, a repetir discursos sem convencimento. Chegar a uma fazenda totalmente saqueada, restando apenas um relicário de Nossa Senhora Mãe de Todos e um toco de vela benta para acender. O dono, Abão, se fora, mas os passarinhos, alegres assim no empobrecido, ainda eram fiéis ao chão, o valado. Abre aspas. Cada dia um dia, e o tempo estava alisado. Triste é a vida do jagunço. Vida é noção que a gente completa seguida assim, mas só por lei de uma ideia falsa. Cada dia é um dia. Fecha aspas. Tipote, Suzarte, João Vaqueiro e outros, os rastreadores, tudo sabiam, tradiziam, porque sabiam ler os arredores mostrados e os não enxergados, mas vistos. Só com Tipote e Suzarte se podia rechear um livro. Mais uma vez, o autor se representa vivo na narrativa. Estamos a um passo do pacto,
sem refrescar as ideias e os fatos. Ao contrário, o medo, as doenças e as lembranças apertam os corações e os pensamentos. Nessa leitura, ousamos mapear a narrativa em subtemáticas, ou talvez pequenos atos, para facilitar a compreensão sequencial do enredo. Um olhar entre outros. 1. O medo do futuro. 2. O Rapazola Guirigó. 3. Os vigilantes e o sagrado. 4. O valado, o medo e as veredas mortas. 5. A cura bondosa, a morte e o medo. 6. O fato no medo de fato. 7. Nublada a saudade, a reza, a decisão sem medo. Nesse sentido, fica expressiva uma possível linha de conduta do narrador, que precisa passar e ultrapassar diferentes medos, reais, situacionais e imaginários, além do contextual, focado na vingança da morte de Joca Ramiro pelo maior inimigo, o Hermógenes, a transfiguração do medo desconhecido porque é pactário. Abre aspas. Eu tinha medo do homem humano. O senhor entende? O que conto assim é resumo. Pois no estado de viver, as coisas vão enqueridas, com muita astúcia. Um dia é todo para a esperança, o seguinte para a desolação. Mas eu achei aí a possibilidade capaz, a razão. A razão maior era uma. A narrativa, nesse momento, incorporou uma alegoria para o sentir dessa figura emblemática que é o narrador Riobaldo, em suas reminiscências, como um jagunço forjado no amor platônico por Diadorim, seu compromisso de vingança, e na dor da morte de tantos companheiros, seus animais, e uma vida de mais perda do que ganhos. Por outro lado, um homem simples, desejoso de ter uma vida comum, lá na Santa Catarina, ao lado de sua, abre aspas, certeza amorosa, Otacília. Desse emaranhado, resta-lhe a única direção, o pacto. Vale ressaltar a emblemática presença revisitada dos bois, simbolizando a natureza da vida, ora trágica, ora redentora, ora decisiva. Entendo que os bois, animais dóceis e indefesos, representam a terra, o próprio sertão. Por isso, ao mesmo tempo, dialogam e contrapõem com a figura dos jagunços, desbravadores, agressivos, mas humanamente naturais. Em luta constante entre o bem e o mal, na busca a miúde pela vida ou pela morte. Abre aspas. E o que eu era, eu ainda não digo, mas retardo de relatar. Coisa cravada. Nela eu pensava, ansiado ou embrando, como a água das beiras do rio finge que volta para trás, como a baba do boi cai em tantos 7 fios. Que é que o boi diz? Me ensina que eu sabia, ouvisse de todos. Fecha aspas. A relação entre boi e homem espelham fragilidade e crueldade, a emoção e a razão transfiguradas. Simbolicamente, entre tantos 7 fios de baba do boi, a expressão da totalidade, o místico entre sabedoria e espiritualidade. Entre imagens fortes e firmeza de atitude, apeamos numa meia-noite para fechar o trato, fazer o pacto. Na sequência, a leitura coletiva, alguns comentários se destacaram, expressos a saber. Silvia Damasceno frisou que os dias se modificam, que nunca nada é igual, que perpassa o livro todo, nada está acabado, reforçando a presença de Heráclito. Destacou também a passagem dos rastreadores que liam as pegadas, seres especiais a ler sinais, um tanto cinematográfico. Por isso, tradiziam, dizendo o que ninguém conseguia dizer. Aquela linguagem só eles entendiam.
Uma passagem estupenda, em um neologismo perfeito. Traduzir e dizer. Um saber especial, possibilitando até entender o psique das pessoas. Sandro concordou com Silvia Damasceno, acrescentando que aqueles homens olhavam para os índices, o que não fazemos hoje, focados que estamos no escrito. Ressaltou ainda que essa passagem é importante para nós, pois, abre aspas, um bom entendedor num bando faz muita necessidade, fecha aspas. Cada um de nós traz um entendimento que nos permite a travessia louca deste livro com mais clareza. Linda ressaltou a questão do medo, que contagia e aflige, o que mais à frente vai se tornar coragem na decisão de Riobaldo em fazer o pacto. Vai num crescente de preparação. Sandro reiterou sobre o anagrama entre medo e demo. Usa o método de se privar dos prazeres, do prazer, né, para atingir seus objetivos. Nossa, tem um erro aí. Márcio retomou sobre os rastreadores e descobriu milhares de assuntos que permitem rechear um livro, como o próprio narrador diz. Um grande rastreador é o próprio Guimarães Rosa, que relaciona com o trabalho do escritor como rastreador. Ele o vê como rastreador da história da gente, donde destaca a figura do Abão, o único proprietário de terras sem sobrenome na história, representando o explorador de terras. O autor rastreia e vai deixando um dado aqui, outro acolá. Nós também precisamos ter a habilidade de desvendar as marcas deixadas pelo autor no texto, seja da história, da própria literatura. É possível observar a percepção de Guimarães semelhante a um pintor impressionista, de maneira incidental, sugerindo, deixando indícios, vai espalhando as marcas de nossa história, como a miséria, as doenças e a exploração econômica. Márcio ainda se refere ao diabo no trecho com diferentes nomes, mais de 10, e Sandro completou sobre a representação do demônio de forma indireta, pela presença do azinhavre, como o jagunço Felisberto levou um tiro e nada podia ser feito. De tempo em tempo, ficava ruim e soltava um líquido verde, uma crosta esverdeada que representa a corrupção do próprio demônio. Paulo chamou a atenção para o nome do Hermógenes, Hermógenes Saranhó Rodrigues Felipes. A troca da letra S de lugar, o que acha uma sutileza do autor, concordando com o Márcio no sentido de saber ler os detalhes, visto que no início do livro, quando ele lê pela primeira vez a presença do diabo, tudo está fora do lugar no meio do redemoinho. O que ocorre também neste trecho, com essa troca dentro do nome, expressando que o Hermógenes tem o diabo dentro dele. Inverteu tudo, até no nome do Hermógenes incorpora o diabo, corrompendo e tornando as coisas absurdas. Como é bom ter um bom entendedor dentro do grupo, apontou Sandro, que não havia pensado nessa perspectiva. Regina Pereira destacou a imagem da casa destroçada, restando apenas o nicho da Nossa Senhora. Imagem forte, uma religiosidade preservada. Sobraram os passarinhos, o óbvio, outro reino que vive à margem de tudo que permeia o livro. Reiterou também sobre a comparação entre Hermógenes e o Cerro do Itambé, uma parede de pedra enorme, uma imagem forte, tal como a Mãe Nossa Senhora em contraponto ao demo. Rezou a todas as Nossas Senhoras sertanejas, abre aspas, mas rebotei de lado aquelas orações, na água fina e no ar dos ventos, fecha aspas. No estado de viver, as coisas vão inquiridas, com tanta astúcia, um dia é todo para a esperança, o seguinte para a desconsolação, mas eu achei aí a possibilidade capaz, a razão, fecha aspas. A súplica divina é um processo de passividade, mas ele terá de ser ativo.
Alexia também frisou sobre as orações, como se ele tivesse de se destituir de si para outras coisas, em especial as boas, até o amor. Para ele fazer o pacto, ele precisa sentir ódio, trabalhar o ódio dentro dele e concretizar a destruição de Hermógenes. O pacto passa por uma dor muito profunda, a doença dentro dele, uma angústia. Associa várias passagens ao longo da história, o que vai permitindo a compreensão dela. Sandro questionou sobre o pássaro quem-quem, e foi decifrado pelo grupo como uma espécie de gralha, podendo ser também espécie de formiga em determinadas regiões. Na sequência, explicou sobre a passagem de Guirigó. Quando encontram o menino, ele estava com vários objetos, dentre eles o baudrier, objeto que pode segurar uma bandeira. Há um símbolo nesse objeto, porque mais à frente ele vai entrar para o bando, e Reobaldo vai querer que ele seja aquele que virá portando a bandeira, como um estandarte. Sobre o nome Guirigó, em estudos, aponta que essa personagem pode ser vista como uma autorreferência, o nome de Guimarães Rosa. O nome de Guimarães. Patrícia contribuiu colocando no grupo do WhatsApp a explicação que Sandro, com base nas teses que leu. Guimarães, mais o R de Rosa, Igó, que é igual, mais menino. Dioguim, de duplo, mais O, artigo masculino, mais o Guim, Guimarães. À frente de Alguim, além de outro nome, Gregório, transmutando as palavras a significar vigilante, alerta, o que o rapaz virá a ser. Silvia Damasceno chamou a atenção para o feitio do chá com bondade. Eu acrescentei a questão do mal do fígado, que representa para os chineses a emoção, a dor. Reobaldo precisará tomar uma decisão, por isso a dor se intensifica. Sandro apontou que também para os gregos o fígado representa um órgão importantíssimo, o único que renova totalmente, e é tão ou mais importante que o coração. Também foi comentado sobre a planta urumbeba, uma espécie de cacto que Reobaldo tomou chá para o mal do fígado. Assim fechamos a noite. Oxente, e a história continua aberta, uai. Um abraço da Silvia. Que maravilha. Foi ótimo, esse finalzinho foi muito engraçado. Silvia, muito obrigado pela sua memória. Uma delícia. Tá bom. Eu que agradeço a oportunidade. Muito completa, muito inteiriça, né? Impressionante, gente. Obrigada. Tem um errinho de concordância, eu vou arrumar e coloco lá de novo, tá? Erro de concordância, está falando para Guimarães Rosa isso. Mas... Isso nem existe para ele. Eu nem percebi isso, não, mas se você disse que tem, erro de concordância para Guimarães Rosa é a licença poética de do jeito que queira, né? É muito bonito. Mas é que não dá para passar, né? Aquela professora chata, que recebe, né? É um vício nosso. É um vício. Eu sou assim também. Às vezes eu tenho que... Calma, deixa a coisa acontecer dessa forma, né? Eu aprendo, ainda um dia eu chego lá. São prazer da vida. Mas obrigado, viu, Silvia? Por nada. Gente, vamos para a leitura, viu, Vitória? Você está com um livro aberto aí na página 296. O parágrafo começa assim: vejo que o Senhor... Eu vou começar lendo, tá? Achei. Hoje, gente, hoje é tudo pouquinho, porque são 5 páginas, tá? Então, assim, cada um lê assim um parágrafo, passa para o outro, tá certo? Que é para todo mundo poder ler. Tá? Eu vou começar, o meu parágrafo é bem curto, tá? Se der, eu leio mais um lá na frente. Se não, eu vou ficar contente. Vamos iniciar. Vejo que o senhor não riu, mesmo em tendo vontade. Também tive. Hoje, tomara eu ter, rir antes da hora engasga. E eu me enviava pelo sério. Uma precisão eu encarecia. Aí
de sopesar minhas seguidas forças, como quem pula a largura de um barranco, como quem saca uma faca para relumiar. E veio mesmo outra manhã, sem assunto. Eu decidi comigo, é hoje, mas dessa vez eu ainda remudei. Sem motivo para sim, sem motivo para não. Delonguei deveras. Não é que não foi de medo. Nem eu queria que no passo daquilo pudesse se dar alguma visão. O que eu tinha por mim só a invenção de coragem. Alguma coisice por principiar. O que algum tivesse feito, por que era que eu não ia poder? E o mais, é peta. Não nada. Do tristonho vir negociar nas trevas de encruzilhadas, na morte das horas, só forma de algum bicho de pelo escuro por entre chorinhos e estados austeros, e daí erguido sujeito diante de homem, se representando, Caim, beiçudo, manquinho, por cima dos pés de bode, balançando o chapéu vermelho emplumado, medonho como exigia documento com sangue vivo assinado, e como se despedia depois no estrondo e forte enxofre. Eu não acreditava, mesmo quando estremecia. A reneguei. Com isso, o tempo mais parava. Também fazia mais de mês que a gente estava naquela tapera de retiro, cuja coruja era que era o nome. Por um desses impossíveis de Zé Bebelo. Ao que mais foi que aconteceu ali? Bem, passa um bando de papagaios. O senhor pensa que eles levaram de sua pessoa alguma diversão. Mas os papagaios estão voando lá longe, e o rumor deles, conforme o vento, faz que nem estivessem retornando. De Adorim, esse nunca teve instante desiludido. Sempre eu gostava muito dele, só que não falasse. Por aquele tempo, eu quase não abria a boca para a conversação. E se deu que chegaram lá 2 homens, quando não se esperava. Um deles se vendo que sendo patrão, e outro, algum vaqueiro de seu serviço. Aí logo se soube. Era o dono daqueles lugares, do Retiro do Valado, principalmente. E ele, conforme já se disse, seu Abão se chamava. Ali, quando dei fé, ele já tinha se apiado. Estava curvado para o chão, mas seguro com a mão esquerda na rédea do seu cavalo. Era um homem de boa idade, vestido com brim azul, encorpado, escuro e calçando pretas botas joelhudas. Quando levantou o olhar, outra vez, notei que tinha boa catadura. Mas o cavalo, esse me entusiasmou. Era um animal gateado, grande, com imponência e todo brio, de rabejo vasto. E mais tarde o senhor verá o que ele era, o cavalo de cara alta, de beiço mole, cavalo que debruça bem e o que em poço bebia remolhando a testa. Ele sabia olhar, redor mirado a gente, com simpatias ou com desprezos, e respirava para dentro dos peitos a maior quantidade de ar que desejava, por quantas ventas tão largas ele tinha. Bem, dele depois lhe conto. Vamos lá. Quem vai, gente? Seu Abão estava conversando com Zé Bebelo. Admirei a noção dele, que era uma calma muito sensata e firmada, junto com um miúdo comportamento, e vigiava os traços simples do arredor, não perdendo aso. Espera aí que eu saí aqui. Não perdendo aso de reparar em todas as coisas,
como era que estavam em que pé, olhares de dono, o senhor sabe. E assim foi que ele declarou a Zé Bebelo que, na ocasião, estava desprevenido, não transportava consigo o dinheiro razoável, mas que, se a gente desse a ele o gosto de seguirmos até a verdadeira sua fazenda grande, que possuía, na vertente do Resplendor, dali a umas 20 léguas de longura, ele havia de fornecer, ademais, um auxílio em espórtulas. E ele falou aquilo com tantas sinceridades medidas, a gente se capacitando do profundo que o dinheiro para ele devia de ter valor. Por aí vi que ele era adiantado e sagaz, porque Ema no Chapadão é a primeira que ouve e se sacode e corre, e mesmo enquanto tem a razão. Mas, com seus modos guerreiros, Zé Bebelo abriu um gesto afidalgamente, nem deixando o outro estipular. Isso não, Patrício, meu amigo, mas absolutamente. A gente não é gente da desordem. E favor de sobra nós já devemos ao Senhor, pela pousada em suas terras e pelas cabeças de gado de sua posse, que temos carneado por precisão de sustento. O homem depressa pronunciou que tinha prazer naquilo, que sua boiada toda estava às ordens. Mas, como por uma regra, perguntou assim mesmo quantas cabeças, mais ou menos, a gente já tinha consumido. Assim, ele dava balanço, inquiria, e espiava gerente para tudo, como se até do céu e do vento suão, homem carecesse de cuidar comercial. Eu pensei, enquanto aquele homem vivesse, a gente sabia que o mundo não se acabava. E ele era sertanejo? Sobre minha surpresa, que era. Serras que se vão saindo, para destapar outras serras. Tem de todas as coisas. Vivendo, se aprende. Mas o que se aprende mais é só a fazer outras maiores perguntas. Fiquei notando em como Zé Bebelo, aos poucos, mais proseava, com ensejos de ir mostrando a valia declarada que tinha, de jagunço chefe famoso. E daí, sutil, se reconhecia da parte dele um certo desejo de agradar ao outro, por causa que o outro era diferido, composto em outras sérias qualidades de preocupações. E seu Abão, que escutava com respeito, devagarinho pegava a fazer perguntas, com a ideia na lavoura, nos trabalhos perdidos daquele ano, por desando das chuvas temporãs e do sol grave, e das doenças sucedidas. O que me dava a qual inquietação que era de ver. Conheci que fazendeiro mó é sujeito da terra definitivo, mas que jagunço não passa de ser homem muito provisório. E Zé Bebelo mesmo se cansava de falar demonstrado, porque seu Abão, mansoso e manso, sem glória nenhuma, era um toco de pau, que não se destorce, fincado sempre para o seu arrumo. Ele só entendia de assuntos triviais, mas cuidava deles com uma força vagarosa, verdadeira, de boi de coice. E, no mais, nem ouvia, apesar de toda a cortesia de respeito, quando se falava em Joca Ramiro, no Hermógenes e no Ricardão, em tiroteios com os praças e na grande tomada por 500 cavaleiros da formosa cidade de São Francisco, que é a que o Rio olha com melhor amor. Daí, assim, ia sendo que, mesmo sem sentir, o próprio Zé Bebelo se via principiando a ter de falar com ele em todas as pestes de gado, e nas boas leiras de vazante, no feijão da seca e nos arrozais cacheados.
em que os passarinhos de Deus viram em a má praga. Com efeito, nos intervalos daquela dividida conversa, não sei o que Zé Bebelo sentia nem achava. Eu digo, me disse, que um homem assim, seu Abão, era para se querer longe da gente. Ou, pois, então, que logo se exigisse e deportasse. Do contrário, não tinha sincero jeito possível, porque ele era de raça tão persistente, no diverso da nossa, que somente a estância dele, em frente, já media, conferia e reprovava. Mas sei lá, só por um doente desejo de necessidade de ver bem se aquilo era. O certo foi que não sosseguei até poder me presenciar com ele, perto a perto, e inventar conversação. E nem custoso não me foi, porque ele passou ali com a gente muitas horas, quase o dia todo. Dei um jeito, fazendo como se menos quisesse, e vim e fala. Seu Abão me olhou com tanta norma desusada que eu senti minhas falsidades e esqueci as palavras primeiras que tinha aprontado para declarar. Seu Abão, seu capitão Abão, eu disse. E no relance, eu conheci que estava também tendo um falar para agradar. Assim, o que dissertei foi que eu sabia do título de capitão que ele usufruía, por ter relido o diploma na casa do Valado, que de roubos e furtos a gente do Sucruí tinha devastado. E contei a ele que a referida patente eu tinha por cautela apanhado do chão e guardado dentro do oratório por detrás das imagens dos santos. Ele nem deu ar de interesse no fato, não me agradeceu por isso. Perguntou nada, disse, a bexiga do Sucruí já terminou. Estou ciente dos que morreram, foram só 18 pessoas. E o que indagou foi se eu soubesse se tinham feito muitos estragos nos canaviais. O que eles deixaram em pé e que o lobo ou mão pelada não roeram, sempre há de dar uns carros, se move moagem. Agora ele conservava os olhos sem olhar, num vagar vago, circunspecto, pensava aqueles capítulos. Disse que ia botar os do Sucruiú para o corte da cana e fazeção de rapadura, ao que a rapadura havia de ser para vender para eles do Sucruiú mesmo, que depois pagavam com trabalhos redobrados. De ouvir ele acrescentar assim, com a mesma voz, sem calor nenhum, deu em mim, de repente, foram umas nervosias. Ao que aqueles do Sucruiú fossem juntas de boi em canga, criaturas de toda proteção apartadas. Mas eu não tinha raiva desse seu Abão. Juro ao Senhor que ele não era antipático. Eu tinha um começo de certo desgosto que seria meditável. Para o ano, se Deus quiser, boto grandes roças no Valado e aqui. O feijão, o milho, muito arroz. Ele repisava. Que o que não podia entender em lavoura, lá era um desadoro. E espiou para mim, com aqueles olhos baçosos. Aí eu entendi a gana dele, que nós, Zé Bebelo, eu, Diadorim, e todos os companheiros que a gente pudesse dar os braços para capinar e roçar e colher, feitos jornaleiros dele. Até enjoei. Os jagunços destemidos, arriscando a vida, é que nós éramos. E que seu Abão olhava feito jacaré no juncal. Cobiçava a gente para escravos. Nem sei se ele sabia o que queria. Acho que a ideia dele não arrumava o assunto assim, acerta. Mas a natureza dele precisava de todos como escravos.
Ainda confesso, declarado ao Senhor, eu não tivesse raiva daquele seu Abão, porque ele era um homem que estava de mim em tão grandes distâncias. A raiva não se tem de uma jiboia, porque jiboia constraga, mas não tem veneno. E ele cumpria sua sina, de reduzir tudo a conteúdo. Pudesse, economizava até com o sol, com a chuva. Estava picando fumo no corvo da mão, garanto ao senhor, que não desperdiçava nem o átomo daquelas felpas. A alegria dele era uma recontada repetição, um condescendido, 20, 30 carros de milho, os 1000 alqueires de arroz. Zé Bebelo, que esses projetos ouvisse, ligeiro logo era capaz de ficar cheio de influência. Exclamar que assim era assim mesmo, para se transformar aquele sertão inteiro do interior com benfeitorias para um bom governo, para esse ô Brasil. Em Peta, que seu Abão, esse não se entusiasmava. Era só os carros de boi carregando a cana. E ele dava ordens. Ordem que dava havia de ser costumeira e surda, muito diferente da de jagunço. Cada pessoa, cada bicho, cada coisa obedecia. Nós íamos virando enxadeiros. Nós? Nunca. Mas então, eu antes queria ver chegar de uma vez os do Hermógenes, engalopados e gritos, berrando rifles em todo o fogo. E ai, para se ouvir, e sangue para quem ver pudesse. Aí era que iam saber o que cebaceiro é. E por um despique, foi que acertei meu correão com as armas e pronunciei. Duvidar, seu Abão? O senhor conhece meu pai fazendeiro, o senhor Coronel Celorico Mendes, o do São Gregório? Pensei... pode ir, Regina. Pensei que ele nem fosse acreditar, mas juro ao Senhor, ele me olhou com muitos outros olhos. Aquele olhar eu aguentei, facilitado. Seu Abão sacudia em si a cabeçona, surpreendido, mas circunstante. Dou notícia. Ele quase que se lastimou. Nem sei se ele sabia que meu padrinho, Celorico Mendes, fosse como era, muito mais fornecido de renome e avultado em posses, conforme até por esses sertões gerais se contava. Regozijei devagar, mas não regozijei completo. Do que destapei que um desses, com a estirpe daquele seu Abão, tirassem dele, tomassem, de repente, tudo aquilo de que era dono, e ele havia de choramingar que nem criancinha sem mãe, e tatear toda a vida, feito ceguinho catando no chão, cajado, feito quem esquenta mãos por cima de um fogo fumacento. A misericórdia também eu quase tive. Natureza da gente não cabe em nenhuma certeza. De ver o homem em pé diante de mim, recrescer e tornar a minguar, isto tudo no meu juízo. Nem sei de que estimas me esquecia e de que outras me lembrava. E como pouco, no rebaixar do sol, ele tornou a amontoar no seu cavalo gateado, belo, e se foi, de rompida, no rumo torto do valado. Sobre assim, aí corria no meio dos nossos um conchavo de animação, fato que ao senhor retardei. Devido que mesmo um contador habilidoso não há jeito de relatar as peripécias todas de uma vez. Pois foi que o vaqueiro tal, que acompanhava o seu Abão, em conversa distraída com algum ou com outro, por acasos, mencionou que um bando de uns 10 homens, jagunços também, pelo visto e avistado, andavam passando, como que à espera de destino, entre o fazendão Felício, que é na beira da Estrada Mor para esse poente todo, e o Porto Velho da Rameira, no Rio Paracatu, aonde há mais dia, todo mundo acaba chegando. Depressa, então, falaram o assunto ciente para Zé Bebelo, que reconheceu pela descrição. Chagas de Cristo. É eles,
Ei! Só pode ser mesmo o João Goiá com os outros. E instantâneo, expediu para lá 2 próprios, que tocassem ligeiros como sem sinões e voltassem trazendo os comparsas amigos. Isso, com uma certa alegria, se ouviu, porque eram novidades acontecendo. Afora eu, achado eu estava. A resolução final que tomei em consciência, aquilo, que agora eu ia. Um tinha de estar por mim, o pai do mal, o tendeiro, o manfarro. Quem que eu não existe? O solto eu, o ele. Agora, por quê? Tem alguma ocasião diversa das outras? Declara ao Senhor, hora chegada, eu ia, porque eu estava sabendo, se não é que fosse naquela noite, nunca mais eu ia receber coragem de decisão. Sentia-se intimado, e tanto mesmo nas ideias pequenas, que já me aborrecendo, e por causa de tantos fatos que estavam para suceder, dia contra dia, eu pensava na vida de João Goiá, e que a gente carecia de sair novamente por ali, por terras e guerras. Pensei naquele seu Abão, que nem um transtorno, mas não sei. E essas coisas desconvinham em mim, em espécie de necessidade, a não me apartar à toa dali, das veredas mortas. Gente, eu ia ler esse trecho agora, mas eu vou deixar para a Vitória, que ela quer ler. Leia aí, Vitória. Aí eu pego o próximo parágrafo, que fica menorzinho. Tá. Sombra de sombra foi entardecendo. Buscava. Ao que eu estivesse destemido soberbo, de mão peluda, eu firme estava. Fazia muito tempo que eu não descabia de tão em arroio. Que nunca, feito naquela hora e em aquele dia. Somente com a alegria é que a gente realiza bem, mesmo até as tristes ações. Retrocedi de todos, desebebê-lo demais, que ele havia de desconfiar, dizer o que era desordens que cabeça de homem não cogita, de diadorim refugir. Deixa, a aguinha das brotas bruguejar sozinha. E no singular do meu coração dou dito, o que eu gostava tanto de Diadorim tinha um escrúpulo. Queria que ele permanecesse longe de toda confusão e perigos. De essa lembrança branda. Permanecesse longe de toda confusão e perigos. Perdão. De minha ação. Minha Nossa Senhora ainda marque em meu favor. Deus me tenha. Adjaz o campo, então eu subi de lá noitinha, hora em que capivara acorda. Saí de seu... Não, desculpe. Hora em que capivara acorda, sai de seu escondido e vem pastar. Deus é muito contrariado. Deus deixou que eu fosse em pé, por meu querer, como fui. Aí a gente termina aqui. Só para deixar a expectativa. É mesmo, viu, Sandra? Para deixar a expectativa, viu? E você começou com um parágrafozinho e terminou com um parágrafozinho, foi bem certinho. É verdade. Então, gente, olha, é um trecho pequeno, mas assim, porque a gente quer deixar um momento central lá do pacto firmado, né? Ou supostamente firmado, ou com certeza firmado, ou sabe-se lá. Então, assim, a gente deixa para o próximo encontro. Mas aqui a gente tem muita coisa para a gente já ver aqui, para a gente conversar e dizer. O Gilson já levantou a mãozinha. Vamos lá, Gilson, começa contigo.
Aqui tem, eu acho que uma coisa nesse pedaço de livro que a gente leu que está sempre me chamando a atenção. É essa frase aqui, ó. Deixa a aguinha das grotas gruguejar sozinha. Quer dizer, ele precisa de tempo, ele precisava ficar sozinho, calado para reflexão. E aí me vem muito aquela música do Gilberto Gil: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que... Sabe aquela coisa? Então, cada vez mais eu estou convencido de que não tem diabo nenhum, ele fez o pacto, foi com ele mesmo. Mas é uma reflexão minha sobre esse tipo de assunto, porque ele fala também em outro pedaço do livro, assim, ó, quem sabe a gente ainda é tão ruim, que Deus só pode manobrar com os homens por intermédio do diabo. Quem sabe? Eu tenho formulado esse pensamento e essa frase, deixa a aguinha das grotas goguejar sozinha, ela é, para mim, muito legal, muito importante. Gilson, tudo cabe, viu, Gilson? Eu acho que é uma reflexão excelente. Silvia Damasceno. Oi. Tem tanta coisa, né? Tanta coisa. Os colegas vão comentar, naturalmente. Eu queria fazer 2 comentáriozinhos rápidos. Página 296, o primeiro parágrafo. É um comentário assim, de ordem estrutural, literário. Nós sabemos que existe um interlocutor, não é? O narratário, ele está sempre conversando. Mas volta e meia, Guimarães coloca essa pessoa na frente do leitor. Pela palavra do Reobaldo, nós imaginamos o que o narrador está fazendo. Nós não temos nenhuma dúvida de que tem uma pessoa ali. Quando ele diz assim, vejo que o senhor não riu, mesmo em tendo vontade. Quer dizer, como se ele tivesse, se a pessoa estivesse segurando, a gente vê segurando o riso, assim, achando aquele engraçado. Também tive. Hoje, tomara que eu rir antes da hora engasga. Então, só essa frase aí, a gente visualiza o doutor ali segurando o riso, assim, achando aquilo infantil, idiota, né, e tal, só com essa frase. Então, a gente tem certeza de que tem o narrador. A outra é na página 297. Primeiro parágrafo. Estava lendo a descrição do cavalo do seu Abão. Me veio a ideia, o cavalo do Joca Ramiro. O cavalo do Joca Ramiro, ele condizia, não é? Ele combinava, ele tinha coerência com aquela figura daquele cavaleiro. Ele era branco, ele era tão, digamos assim, o porte dele era tão orgulhoso do cavalo quanto do homem. Eu fiquei pensando, parece um centauro. O cavalo e o homem têm uma série de concordâncias, como se um não pudesse viver sem o outro. Agora, veja o cavalo aqui do seu Abão. É o homem que pode, é o homem que tem, é o homem que escraviza, que só pensa no lucro, não é? Então, olha só o cavalo. O cavalo não pode ser um pangaré, né? Não pode ser um pangaré, um homem desse, né? Jamais. Só pensa no capital, né? Não pensa no capital. Então, mas o cavalo, esse me entusiasmou. Um animal gateado, grande, com imponência e todo brilho, de rabejo vasto. E mais tarde o senhor verá que ele era cavalo de cara alta, de beiço mole. Aí já começa, já não é tão bonito, né? É uma beleza que não é a beleza do cavalo de Joca Ramiro, né? Cavalo que debruça bem em poço e bebia remolhando a testa. Ele sabe o que ele faz? Ele sabia olhar ao redor, mirado a gente, com simpatia e com desprezo. O cavalo já avalia. O cavalo do seu Abão avalia as pessoas. Então, existe uma coerência, como se fossem centauros. Né? Centauros literários. O cavalo é consoante o dono. Pensa no cavalo de Joca Ramiro. Olha o cavalo aqui, esse cavalo arguto, que sabe olhar e ficar avaliando as pessoas. Eu achei essa passagem linda. Aliás, todas as outras também. Então, é isso que eu queria falar. Posso falar? Silvia, esse cavalo, acho que o povo aí já sabe, né? Mais tarde vai ser do Riobaldo. O Riobaldo vai requerer o cavalo para ele. E vai dar um nome para ele aí, Ciro Is. Ciro Is, vai ser o Ciro Is. E que transforma, né? E o que ele no grande fazendeiro? Ele não é o fazendeiro. Não é um cavalo qualquer. Não é. É um o Riobaldo tem uma característica muito interessante nesse personagem,
é que ele compreende muito bem a psique das pessoas, né? Ele entende a psique do seu Abão, ele entende a do Fafafa, ele entende a do Zé Bebelo, ele entende do seu Celorico Mendes, e ele entendeu de imediato o lance desse cavalo. Ele bateu o olho, ele entendeu que o cavalo fica com as orelhinhas para cima, o cavalo, o queixo cai e tal, ele é atento, mas ele é simpático, mas ele pode também desprezar, né? Então, assim, ele percebeu esse cavalo, botou esse olho forte. Eu achei muito revelador esse cavalo aí, de acordo com as funções. E ele diz, né? Dele, depois lhe conto. Então, porque aí vai vir o Ciruês. Mas é muito bom olhar esse cavalo, os dois cavalos, né? Né? Com aquele porte que ele tem. E é como se os dois fossem assim, né? Uma espécie de centauro mesmo, quando a gente olha, né? Sim. Então, são as duas passagens que eu queria comentar. Sim, o centauro. Novamente o centauro aparecendo, né? Que era o centauro, né? Quem nunca tinha visto cavalo, né? As populações que não tinham cavalos, os indo-europeus, nativo, quando chegaram os europeus montados num cavalo, eles olharam, o que era? Era um homem cavalo. Quem nunca viu o cavalo, né? Então, quando olha, o centauro, mais ou menos essa ideia. Como se fosse um único ser, né? Um único ser, exatamente. Que é a impressão que o Riobaldo tem quando o bando de Joca Ramiro chega na madrugada, lá na Fazenda São Gregório, né? Que ele olha e vê aquela imagem daqueles cavaleiros, né? Montados nos cavalos, saindo das brumas, assim. Isso. E aí ele tem uma visão, assim, como se fosse... Né? Ele primeiro fala do tropel, aquele barulho, aqui já começa a preparar a visão que ele tem. É uma cena lindíssima também. Ele lindíssima. Depois aquela imagem daquelas pessoas idealizadas. Né? Olha, desculpa, eu queria só fazer um complemento, antes de eu abrir aqui para todo mundo falar, que a lista está grande. Já aproveitando isso que a Silvia trouxe, e que aí, de repente, o inconsciente chamou, desse momento do tropel, eu estava... Quando eu fui rever o filme dos irmãos Santos, né, do Geraldo e tal, O Grande Sertão, Orelhas, lá dos anos 40, tem um aspecto desse filme que eu acho belíssimo, é esse começo dele, né? Quando chega o tropel, né? Naquelas brumas, é muito bonito isso. Inclusive, a Elizabeth, a Razinha, ela reforçou isso, né? Me lembro agora. Mas eu estava conversando com uma pessoa hoje, eu me lembrei desse... Olha, o Márcio está entrando. Gente, agora é a Patrícia. Obrigado, Silvia. Obrigado, Geus. Patrícia. Eu ia falar outra coisa, mas Silvia falou esse vejo que o senhor não viu mesmo, eu entendo vontade, e eu me lembrei da primeira página, que Riobaldo está dizendo que nasceu um bezerro erroso, arrebitado dos beiços, rindo feito pessoa, cara de gente, cara de canto, arará. Era o demo, povo Prascóvio, mas aí ele vai... Ele diz no meio ele solta assim, o senhor ri certas risadas, como se estivesse dizendo para o interlocutor, não ria não, que isso é sério, é o demo lá, não sei o quê. Embora ele diga que não acredita, mas ele diz, o senhor ri certas risadas, assim, que eu tenho até uma reticência, depois eu me lembrei com a fala de Silvia aí. Mas... justamente nesse momento em que ele também está falando do demônio, né? Aham. O demônio, aí ele dá uma outra risada, ou quis rir e parou, né? Exatamente, é o mesmo tema, né? O demônio, vamos lá. Tem muita coisa para falar de Seu Abão, vocês vão falar aí depois, mas eu vou ficar aqui numa coisa que é o que eu tenho feito nessa leitura, que não é a primeira, que é anotando os conselhos de Rosa para a gente, as frases lindas que ele sapeca aqui no texto, e a gente fica enlouquecido assim, com essas frases, né? E aí eu anotei aqui algumas, né? Um é vivendo se aprende, mas o que se aprende mais é só fazer outras maiores perguntas. Isso é a literatura de Guimarães Rosa, né? Ensinando a gente a fazer outras perguntas, as que estão por trás, as maiores perguntas. Não o básico, o profundo, né? Eu achei fantástico isso. Tem outra frase que ele se dá conta de que fazendeiro mó é sujeito de terra definitivo.
e que Jagunço não passa de homem muito provisório, que eu acho que é muito importante, é o momento de se dar conta, né, de Reobaldo se dar conta de que ele é muito provisório, aquela situação é muito provisória, e essa frase eu acho que é assim, aqui ele decidiu, aqui não tem jeito, ele quer fazer o pacto porque ele quer entrar nessa elite aí, quer sair dessa vida de Jagunço. É importante para o texto, né, assim, para o entendimento do que vai acontecer depois, essa frase. Sim. Outra frase é: a natureza da gente não cabe em nenhuma certeza. Não cabe mesmo. Outra é: somente com a alegria que a gente realiza bem, mesmo até as tristes ações, né? Que faz a gente lembrar de aval do mundo é a alegria, coisa que está muito presente no texto de Miguelin, dizendo a Miguelin que Miguelin, agora eu sei, a gente tem que estar alegre, mesmo com as tristezas, né? No momento de mais tristeza, é que a gente tem que estar alegre, sim, e tal. Essa frase é bem isso, bem essa espécie de uma ética rosiana. E o que Gilson tinha falado, que é a última, né? Deixa a aguinha das brotas gruguejar sozinha, né? Deixa o tempo, deixa a maturação, né? Deixa, como faz acho que é a menina de lá, né? Deixa, dá o tempo, dá o espaço necessário. É lindo, mas eu acho que... Patrícia, desculpa, deixa eu te apartear, que é dentro do que você falou, olha que beleza, no Grande Sertão. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ficar alegre no meio da alegria, e ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. É o que você falou, maravilhoso. É a frase de Tinho para Miguelinho, é isso. Muito bem. Eu vou apartar aqui, então, a fala da Grinaura, pegando esse gancho da Patrícia, das frases, pelo seguinte, eu vi essa aqui, ó, mas sei lá, só por um doente desejo de necessidade de verbência, olha isso, verbência aquilo, só mesmo por um desejo de necessidade de verbência. Olha que ele criou uma frase aqui com verbência aquilo, verbência. E lá na frente, ele fala aqui também, é sobre assim, o Gilson leu, assim corria no meio dos nossos um conchavo de animação, fato que ao senhor retardei, devido que mesmo um contador habilidoso, né, mesmo o maior dos escritores, não consegue relatar tudo de uma vez. Então não há jeito de relatar. Então isso assim, pô, né, ele consegue, né, com essas frases assim, pô, essas frases tinham me tocado, e a Patrícia entrou justamente falando das frases, eu falei, poxa, tudo se encaixou, agora vamos à Grinaura. É bem simples, eu fiquei meio encucada aqui com essa expressão epeta, né, que tem em 2 lugares. Inclusive, fui eu que li. Assim, eu fiquei curiosa porque teve um termo aí no outro encontro que foi que a gente acabou explorando, né, que é aquela história da cobra bíblia, né, a gente acabou que passou. Passou e a gente não comentou. Pudesse tomar hoje, né, retomar, né, Sandra, se der certo, mas esse aqui é peta, eu também fiquei, assim, tem 2 lugares, né, aqui. Eu fui olhar, você olhou, Grinaura, o que é isso? Não, né, nesse Googlezinho. Eu tive a curiosidade e li um dicionário que podia ser mentira, mas no Nordeste seria mais fraude, enganação, tapia. Tapiação, fraude, Papo furado. Papo furado, né? Eu gostei muito desse texto, tem muita história aqui, né? Tem muita história aqui com essa história dos escravos, que não é o escravo lá do Império, né? Mas é o escravo até hoje, né? Esse que está aí trabalhando com meiro e não sei o quê. Eu sei que com essa seu Abão, mesmo tendo boa catadura, né? Mas ele é um pão duro, né? Só pensa nele, né? E aí abre muitas aulas de história. O que eu achei desse eu gostei de ler essas 5 páginas, mas eu achei que são muito claras as 4 primeiras. A última
eu acho que não é feita do mesmo tecido das 4 primeiras, porque eu me senti assim, eu disse até uma coisa hoje a Sandro, que foi, a impressão é que ele começa a se sentir, sentir os demônios interiores, né? Alguma coisa, eu entendi muito essa última folha, né? Essa última folha, que quem leu aí foi... Então, teve várias pessoas, né, que leram. Eu não achei que a quinta folha, a quinta página, né, tivesse a mesma coisa das 4 anteriores, né, que são bem claras, né? Mas vamos para a discussão, né? Grinaura, é interessante você trazer essa palavra, peta, né? E aí a gente foi procurar, né, tá na fraude, porque, assim, no Sudeste, descendo, o E, muitas vezes, é fechado, e no Nordeste, subindo mais, é aberto, né? Então, em Fortaleza, o Ceará, tem um polvilho chamado peta, certo? Aí você compra em qualquer bodeguinha, em qualquer venda, em qualquer lugar, você compra uma peta. Compra um saquinho de R$ 3, você come aquela peta. Peta é um biscoito que é um polvilho, certo? Mas ele não é um polvilho com leite de coco, nem com leite de gado. É só um polvilho com água. Polvilho azedo com água. Entende? Aí eu fiquei pensando agora, ele é meio que uma fraude, né? Porque o polvilho, o bom polvilho é com leite de coco, ele fica mais saboroso, né? Mas aqui a gente chama de peta, e a gente come muito, a gente aprecia muito. O cearense, de maneira geral, aprecia muito peta. Só para terminar, eu queria que vocês, depois, na discussão, vocês me colocassem essa história. Deus é muito contrariado, porque eu achei muito engraçado isso aí. Deus é muito contrariado. Não entendi, achei muito engraçado também. Acho que Quem quiser comentar, eu queria comentar que a Grinalda lembrou, era a história da expressão cobra-bibra, né? Que é interessante, cobra-bibra, que ele diz lá no trecho anterior, que a gente leu no encontro passado, que agora não sei exatamente onde é, que a cobra-bibra, ele chama de bibra. Para a gente, aqui no Nordeste, e de maneira geral no Brasil, a gente diz briba, né? Vocês conhecem o que é briba? Sabe o que é briba? Vocês não... no Pernambuco não sabe o que é briba. Eu não acredito. Aquela lagartixazinha que fica na casa da gente, certo? Chama de briba. E eu pensava, até semana passada, que esse termo briba fosse um termo que tivesse somente um caráter popular mesmo, sabe? Mas é o nome científico dela, é briba. Briba brasilianis, uma coisa assim. E o nome é briba. Só que aqui o Guimarães, o Riobaldo, coloca cobra-bibra, ele inverte, para dar o sentido de víbora, né? Porque o B e o V, Silvia Damasceno sabe disso, o B e o V muitas vezes se misturam, né? Vasco, basco, né? Burro, burro. Então, é uma variante, né? O espanhol também troca às vezes, né? Exatamente. Então, bibra, no sentido de víbora, né? E a briba, essa briba da casa da gente, é uma espécie de víbora, certo? É uma briba. Era só isso. Que mais? Peraí, agora é a vez da Gabriela. Não, eu só ia comentar um trechozinho que eu gostei. Eu gostei muito dos trechos que a Patrícia também falou, eu tinha sublinhado, assim, esses conselhos do Riobaldo. E tem um outro que ela não comentou, mas que ele fala, quando ele fala do Zé Bebelo, ele diz que ele fazia para agradar, né? Ele estava falando lá. E depois ele comenta, ele num relance, né? De repente, ele se percebe fazendo isso também. Aí eu fico pensando nessa coisa, eu tenho pensado muito nessas projeções, né? Que você coloca as coisas no outro, né? Eu acho que quando alguém começou a falar aí dos cavalos, né, desses
de dar vida, como ele percebia, assim, as coisas. Eu tenho pensado muito nisso, nessas projeções. E aí esse trecho me chamou muita atenção. E ele faz muito isso com os animais, né, de dar vida, quer dizer, tem algo da gente também ali, né, algo nosso que aparece. E ele reconhecer isso E mais essa coisa, assim, é o chefe, né, de agradar, assim, de fazer, né, enfim, eu fiquei pensando, refletindo um pouco sobre isso, assim. Era isso que eu queria comentar. Eu levantei também agora minha mãozinha aqui para dizer o seguinte, eu não sei se vocês perceberam, mas eu percebi logo de cara, eu digo, rapaz, o Guimarães gosta de brincar com a gente, sabe? Esse trechozinho, que acho que foi até o Gilson que deu, né? Ele diz assim, devido que mesmo um contador habilidoso não ajeita de relatar as peripécias todas de uma vez, pois foi o que o vaqueiro tal, que acompanhava seu Abão em conversa distraída com algum ou com outro, por acaso, os mencionou que um bando de uns 10 homens, jagunços também, pelo dito e visto, andavam para passando, como que à espera do destino, e entre o fazendão feliz, que é na beira da estrada maior, para esse poente todo, e o Porto Velho, na rameira do rio Paracatu. Aí vamos lá. Aonde menos dia, mais dia, todo mundo acaba vindo, chegando. Depressa, então, falaram assunto ciente para Zebedelo, que reconheceu pela descrição. Chagas de Cristo, é eles. Ei, Guei, só pode ser mesmo é o João Goiás com os outros. Ora, se não é a mesma cena quando o Riobaldo de Adorim estavam comandados por João Goiás e um rapazinho, um menininho de uns 15 anos, anuncia a chegada de um grupo de homens estranhos descendo o rio Paracatu, né, numa balsa de Buriti. Aí desceu o rio Paracatu. Aí o João Goiás diz, ei, Chagas de Cristo só pode ser ele. É ele mesmo. Só pode ser esse homem. E é ele o Zé Bebelo. Então, aquele meio que inverte a situação, né? Numa brincadeira muito interessante, né? Não sei se é uma brincadeira uma brincadeira mnemônica com a gente, só para a gente lembrar desse trecho lá na frente, para a gente fazer essa associação. Mas, quando eu li, eu dei uma gargalhada imensa. Eu digo, não acredito que ele está fazendo isso para a gente. Ô, Sandro, diga. Você e o Gilson leram Porto Velho da Rameira. É Porto Velho da Remeira. Remeira. Eu acho que foi por causa das ramas, das ramas douradas de Adorim, lembra? Aí eu chamei Rameira. Não, achei curioso que os dois leram Rameira. Rameira, eu também percebi. Que é Remeira. Remeira, então, quer dizer o quê? De remo? É o rio Paracatu, né? Não sei, né? Mas é interessante. É, Remeira, com certeza. Porto Velho da Remeira. Do Goianhá e Zé Bebelo, agora Zé Bebelo Goianhá, nesse trecho. Gente, o nome da tapera onde eles estão, né? É a tapera Coruja, né? É. Aí ele diz assim, deixa eu ver se eu encontro esse momento. Lá na página 96, o terceiro parágrafo, diz assim, com isso o tempo mais parava. Também fazia mais de mês que a gente estava naquela tapera de retiro, cujo Coruja. Ora, cujo, né? Cujo aí já é... Porque coruja é o quê? É uma ave de rapina. Então, Cujo. A coruja era que era o nome. É de mau presságio também, né, a coruja? O presságio, uma vinculação com uma intuição maligna, aí, o cuidado com alguma coisa maligna. A escuridão, né? A escuridão da noite, né? Ainda diz assim, cujo a coruja. Então, cujo é o cujo, que é um dos nomes... O nome do demo. Do demo. Um dos nomes do demo. Então, ali ele já está brincando aqui com a gente também, né? Já está colocando esse elemento aí no inconsciente. Por que ele vai dizer cujo a coruja, né? Porque tem alguma coisa aí, né?
Aí, que mais? Está em aberto. Posso falar só uma coisa interessante? Sim, senhor. A diferença de classe social, né? Realmente, a sociedade é toda classificada. A ofensa que o Reobaldo ficou de pensar que o seu Abon podia pensar que eles iam trabalhar na terra como lavrador. Não, nós somos jagunços. A ofensa mortal de dar esse tipo de trabalho para ele. A diferença muito nítida das classes sociais, da consciência ali, né? Como tem o seu Abon, tem eles, e tem lá os escravos que trabalham. Não podia misturar. Ainda nessa cena, deixa eu falar rapidinho, só para esse gancho aí. Essa cena, isso que você falou e também ainda agora, como Rosa repete situações, essa cena é uma repetição também. Ele fala, e espiou para mim com aqueles olhos baçosos. Aí eu entendi, você tinha falado que o Reobaldo percebe as pessoas, percebe. Aí, A psique da pessoa, né? aí eu entendi a gana dele, de que nós, Zé Bebelo, eu, Diadorim, e todos os companheiros, que a gente pudesse dar os braços para capinar e roçar e colher, feito os jornaleiros dele. A mesma coisa, quer dizer, ele adivinhou a ideia do cara. Aí é uma característica do personagem, Reobaldo, que você falou bem. Tem uma cena no julgamento que Sou Candelário faz o discurso dele, aí ele fala assim, ó, aí eu entendi, Sou Candelário não gostava do Hermógenes, sendo que ele podia até não saber, não ter noção de que não gostava, mas era uma verdade. Olha só, ele pescou, dentro da fala de Sou Candelário, que Sou Candelário não gostava do Hermógenes. É muito parecido com essa situação. E sem o que o seu Candelário saber, ele mesmo sabia que não gostava. Exatamente. Então, ele consegue pegar as coisas antes de acontecer, ele já tem uma ideia do que pode ser ali. É uma característica muito importante para mim do Reobaldo. Ele é perspicaz, ele observa muito. Isso é genial. Grinaura, você levantou a mão? Não. Eu não dei Sandra, boa noite. Desconsidere. Tá. Eu não dei boa noite para Maria Pupa e para o Márcio. Boa noite, Márcio Lucena, Maria Pupa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Posso só fazer um complemento aqui? Sim, sim. O Gilson, acho que o que você colocou agora é o que a gente percebe na narrativa, que o Reobaldo, ele é, de fato, um narrador onisciente. Ele tem noção e ele tem percepção das coisas, de tudo que está ao lado dele. Tem uma onisciência de tudo. Né? Então, acho que isso é muito interessante, porque, na verdade, a onisciência não é dele, personagem, mas é do autor. Sim. Que está na presença da personagem. Né? Então, é uma narrativa extremamente intrínseca, né? Autor, personagem, autor, né? O narrador, personagem. Mas, Gilda, a gente não pode nunca perder a ideia de que ele está com seus 60 e tantos anos, está contando uma história que se passou quando ele tinha 18 aos 30 anos, por exemplo. Então, ele sabe de tudo que ele está contando. O que ele quer é romancear essa história. Ele é um grande contador de história, o Reobaldo. Porque nada disso que ele está contando aconteceu agora, já faz tempo. Então, ele está criando o clima. Mas é por isso que eu vejo a grandiosidade do autor, como essa relação de onisciência que ele tem para com o narrador e o personagem. Genial. Porque em determinados momentos ele é narrador, em outros momentos ele é personagem, em outros momentos ele é personagem narrador. São coisas diferentes, mas muito que legal estão isso. intrinsecamente ligados, né? Perfeito. Eu acho bacana. Cadê o Márcio? Acho que eu queria ver o Márcio falar sobre essas questões econômicas aí. Tem o Márcio, tem o Paulo e a Grinaura. A Grinaura acho que não terminou ainda. Terminou? Eu não levantei a mão, não.
Tem que ir lá baixar a mão. Viu? Eu vou tentar baixar aqui, não estou conseguindo. Eu baixei já. Pronto. Aí. Márcio e depois Paulo. Oi, Márcio. Eu estou tentando fazer uma leitura do Grande Sertão, olhando, focalizando as fazendas, né? Os fazendões. E aí eu lembrei que na São Gregório, Riobaldo diz assim, que Celorico Mendes pouco se preocupava com o comum do lidante, do dia a dia econômico. Porque Celorico, o que ele gostava era de falar de batalhas, falar da jagunçada braba, tarará. E aqui é justamente o contrário, porque o seu Abão, né, que só pensa em ter, possuir, né, o nome dele já denuncia que ele é um camarada preocupado com os haveres, com o acumular, né, da riqueza. Ele se preocupa demais com a produção, né? Essa fazenda, no caso, é na vertente do Resplendor, né? Que é gigantesca, porque quando eles estão no valado, eles andam 20 léguas. É muito chão, né? Então é um latifúndio, dezenas de seis-marias acumuladas ao longo de muito tempo, tá? E essa fazenda me parece que é da produção, da dinâmica econômica e social, porque o Abão, com seus olhares de dono, tenta reduzir tudo a conteúdo. O narrador diz isso, né? Tenta reduzir tudo a conteúdo. Olha os trabalhadores com a possibilidade de enxadeiro ou de escravo, né? Como um jacaré no juncal, ou seja, é como se Guimarães Rosa, sem querer ser historiador, mas ele vai deixando marcas do nosso passado e presente, né? Na Fazenda dos Tucanos, parece que se fala mais de uma escravidão numa perspectiva do passado. A escravidão acabou, foi extinta no Brasil, né? Esse texto aqui está acontecendo, essa narrativa é da década de, sei lá, 10, 20 do século 20, né? Mas, veja, existe a possibilidade de voltar à escravidão. Na verdade, nem de voltar. As práticas ali são análogas à escravidão, porque ele explora o povo do Sucruiú, né? O seu Abão. Então, eu fiquei observando essas diferenças entre as fazendas. E me lembrou muito uma frase muito famosa, dita, sei lá, eu acho que é no início do século XVIII, que é de Antonio, que diz assim: o senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo o ser servido, obedecido e respeitados de muitos. E, assim, o Abão, ele é muito respeitado por Bebelo e por Riobaldo, né? Ficam tentando agradá-lo. Riobaldo vem com uma conversa mole de que ele também não fica abaixo de Abão, que ele diz assim: o senhor conhece o fazendeiro senhor Coronel Celorico Mendes? Riobaldo já tinha jogado essa conversa para o avô de Otacília, quando ele diz assim: o senhor conhece Celorico Mendes? Querendo dizer assim, e até Riobaldo diz na São Gregório, não, na Santa Catarina, que ele está na jagunçagem só por uma questão de política, né? Foram as coisas que me chamou a atenção. Aí outra coisa que diz assim: a ordem de seu Abão deveria de ser costumeira e surda. É como se ele estivesse falando da história da gente do Brasil, né? Desses grandes senhores de terra, como Patrícia falou, senhores de terra definitivo, e o homem comum é homem provisório. Aí, lembrando da Ribeiro, o Brasil é uma máquina de gastar gente. É uma máquina de amassar e comprar nova no mercado. Né? Tá? E comprar nova no mercado, moer, né? E Riobaldo, percebendo essa dinâmica econômica, social,
o risco de cair na escala social, né, de virar escravo. E Riobaldo diz, vou ler para vocês, tomei em consciência o aquilo, agora ia, pensei naquele seu Abão, que nem um transtorno, não sei. O fato é que depois do seu Abão, ele vai procurar passar para o outro lado da máquina social desse país. Senhores escravos, ele vai para ser senhor. Só uma coisa aí sobre o que Marcelo falou. Essa parte aqui é maravilhosa. O seu Abão disse que ia botar os do sucruiu para o corte de cana e fazer rapadura. Beleza. Ao que a rapadura havia de ser para vender para eles do sucruiu mesmo, que depois pagava com redobrados trabalhos. Então, é um trabalho análogo à escravidão, né? Totalmente. Paga o trabalho, fica endividado. Consome dentro do próprio local de trabalho, fica endividado e permanece ali naquela roda eterna, né? Ou seja, mostrando... Rapidinho. Tem um livro famoso da história, né, que é Segredos Internos. É um cara que escreveu sobre os engenhos na Bahia, Segredos Internos. Ou seja, Guimarães Rosa está mostrando os nossos segredos internos, como essa coisa funciona, entendeu? Antes de eu passar para o Paulo, eu queria só fazer um comentário, Paulo, aproveitando as falas do Márcio e da Patrícia, que eu fiquei pensando no seu Abão, sabe? Ele me parece tanto um outro personagem, mas não do Guimarães Rosa, do Graciliano Ramos. Ele lembra, de certa forma, o Paulo Honório, de São Bernardo, né? Esse fazendeiro que quer abarcar tudo, passar por cima de todos, né? Agora, é claro, o Paulo Honório ele é mais violento, assim, ele é concentrado, né, como o Abão, mas ele é mais violento. Mas lembra, de alguma forma, essa noção do fazendeiro que toma posse não só da terra, mas das pessoas, de tudo que esteja dentro do perímetro da sua fazenda, né? Lembra um pouco esse Paulo Honório, que, aliás, é um personagem muito bem desenhado pelo Graciliano Ramos. E essa cena que Patrícia e o Márcio reforçam. Patrícia, no começo, né, e o Márcio, posteriormente, colocam dessa coisa do Riobaldo decidir, não serei escravo. Eu, nessa escala, eu serei fazendeiro. Assim, viu, Silvia Damasceno, cumprir novamente os destinos da Moira, né? E eu disse lá, lembra que eu digo lá desde o começo que eu digo qual é o destino do Riobaldo? O destino do Riobaldo não é de Adorim, o destino que ele foge constantemente, ele foge desse destino quando sai da fazenda São Gregório, quando deixa tudo, abandona tudo, né, e dá as costas para o pai. Mas o destino dele, a moira dele, é ocupar o lugar exato do pai. O destino edipiano, né? O destino edípico, ou o destino edipiano dele, ocupar o lugar do pai, agora morto, né? E tornar-se fazendeiro. Ainda casa com uma mulher que vai herdar mais fazenda ainda, né? Então, assim, é esse destino, né? Essa decisão. Me parece que é através do pacto que ele vai tomar essa moira para si, né? Mas é isso. Alguém? Não, Paulo agora e o Renato. Paulo, por favor, desculpe, viu, Paulo? Não, nada. Então, a Silvia falou aí da questão da estrutura social, das classes sociais. Eu vejo nesse local, nesse tempo, na verdade, a estrutura social era uma estrutura medieval, que tinha os senhores, os vassalos e os servos. Né? Os senhores representados aí pelos grandes fazendeiros, o Joca Ramiro, mesmo o seu Abão, os vassalos, que seriam os jagunços, né, que tinham as relações de vassalagem com o senhor, e os servos, que eram os que trabalhavam. Eles não eram escravos, eram mais servos do que escravos, né?
E o seu Abão, eu vejo ele como o proto-capitalista, é aquele que está começando, né, que está introduzindo, e nessa época é justamente a transição da passagem de toda aquela estrutura, né, medieval, não só uma estrutura econômica, mas a estrutura das relações sociais entre essas três classes, as relações, né, essa estrutura medieval passando, então, surgindo vem o capitalismo aí e a acumulação. Eu achei interessante ele falar que o seu Abão, ele cuidava, queria saber do gado, contava o gado, as colheitas, o arroz, o feijão, até os passarinhos de Deus virava má praga. Quer dizer, mesmo os passarinhos, porque o passarinho ia lá comer a brota da lavoura, então mesmo esses passarinhos de Deus, para ele, não é passarinho, não há poesia, não há romantismo nenhum, são praga, né? Porque na visão capitalista, na visão né, de que tudo tem o seu valor, né? E é interessante que depois quer dizer, o próprio Zé Bebelo, no final do livro, o Zé Bebelo fala, quando o Riobaldo reencontra o Zé Bebelo, já depois da morte de Adorim, o Zé Bebelo fala: você está para trás, eu negociei um gado, mudei meus termos, a ganhar muito dinheiro é o que vale. Então, toda aquela, né, aquela relação que ele tinha, né, do cavalheirismo e tal, depois passa, a partir da estrutura capitalista, passa a ser, não, o que vale é ganhar dinheiro, não tem outra. Então, eu vejo nessa, é muito mais isso, quer dizer, uma sociedade estruturada nos trâmites medievais, era uma sociedade medieval que está passando para o capitalismo, para a acumulação capitalista. Isso, Paulo, por isso que eu citei o Paulo Honório, do São Bernardo, né? Que o Paulo Honório, ele representa isso, justamente a modernização da produção agrária no país, né? Esse homem que vai modernizar. E ao modernizar, o que é que ele faz? Ele devora, né? Só lembrar que a Fazenda São Bernardo pertencia a uma outra pessoa, um outro fazendeiro, que representava um ciclo anterior, um ciclo antigo. E o Paulo Honório, representando a modernidade, ele trazendo máquinas e tudo mais, ele basicamente ele compra a fazenda a preço de banana. Ele deixa o fazendeiro anterior ficar atolado em dívidas e compra bem barato e contrata o filho, porque o fazendeiro já está morto, contrata o filho do fazendeiro, se não me engano, para ser o contador, né, e tal. Acho que é assim. O que me lembra também um pouco nessa estrutura narrativa, quer dizer, como o Paulo está dizendo, né, a questão da vassalagem, né, da passagem desse modo de produção arcaico para o modo de produção moderno, etc., né? Também nessa estrutura eu vejo Chekhov, né, com o Jardim das Cerejeiras. O Jardim das Cerejeiras é isso, toda vamos dizer assim, a aristocracia russa está lá. Eles são proprietários das terras, mas eles não trabalham na terra, eles não estão muito aí para a terra. E existe uma nova geração de sujeitos empreendedores, poderíamos dizer isso, trazendo para o mundo de hoje, né? E sujeitos que representam a modernização do Estado, que representam uma Rússia mais ocidental, né? E que esses sujeitos que estão mais preocupados realmente com atividade produtiva, com maquinário e com bancos, né? Eles que vão devorar os antigos proprietários. E é assim que ocorre toda essa tragédia nessa peça, que é a destruição do Jardim das Cerejeiras, que ele representa o arcaico, né? E aí a modernidade vem e devora tudo. Eu penso assim que esse seu Abão, né, é dessa estrutura. Só que, assim, é um sujeito que está substituindo o modo de produção anterior, né, para um modo de produção mais moderno, mas ele não abre mão da exploração capitalista e, se precisar escravizar, ele vai usar a mão de obra
análogo à escravidão, sem menor problema, né? O seu Abão, ele não tem besteira com isso, não. Ele passa por cima Se dele. precisar matar passarinho também, ele mata. Se puder mudar o curso do sol e mudar a chuva, ele muda também. Renato, Deixa eu emendar rapidinho uma coisa. É interessante que Guimarães Rosa está escrevendo no Grande Sertão nos anos 50, né? A CLT foi aprovada nos anos 40 e se discutia no Brasil nos anos 50 e 60 a implantação da consolidação das leis trabalhistas no campo, né? E, logicamente, Guimarães Rosa está mostrando para a gente que vai ter uma resistência tremenda à implantação da CLT no campo. Vide o golpe de 64, que é exatamente para evitar a expansão dos direitos sociais no campo brasileiro, né? Vejam que aqui em Pernambuco, falam que nos anos 60 tinha mais a gente nascia em Pernambuco do que em São Paulo, né? Porque eles estavam preocupados com as ligas camponesas. Ligas camponesas. Pernambuco, Paraíba, exatamente. E os direitos dos trabalhadores do campo só vão ser dados sob um excesso de controle do próprio Estado ditatorial, né? Vai criar os mecanismos jurídicos para fazer, como é que é aquele negócio da aposentadoria do homem do campo, uma série de coisas, fundo rural. O fundo rural, etc. Vários mecanismos jurídicos para dar isso, mas sob um controle intenso da atividade desse homem, não deixando ele, de fato, ser livre produtor, né? É terrível a história do Brasil. Renato, você está com a mãozinha levantada. Então, eu queria chamar a atenção, eu fui reler aqui os 2 primeiros parágrafos aqui, achei, cara, assim, ninguém comentou, tirando a coisa da peta, de peta, mas são parágrafos achei muito misteriosos, assim, entendeu? Eu propunha até da gente reler aqui o início, os 2 primeiros parágrafos, porque ninguém falou disso, eu acho que tem pano aqui, alguma coisa aqui, entendeu? Eu pedi aí pro Gilson aí, com esse vozeirão dele, para ele reler aí os 2 primeiros parágrafos. Manda bala, Gilson. Dormiu. 296. O que vocês acham? Dá uma relida aí, cara. Ele está procurando. 296. Tá. Vejo que o senhor não riu, mesmo tendo vontade. E também fala de... Liga aí, vejo que o senhor não riu, mesmo tendo vontade. Também tive. Hoje, tomara eu ter. Rir antes da hora engasga. E eu me enviava pelo sério. Uma precisão eu encarecia. Aí, de sopesar minhas seguidas forças... Não, eu carecia. Ai, de sopesar minhas seguidas forças, como quem pula a largura de um barranco, como quem saca sua faca para relumiar. E veio mesmo outra manhã. Sem assunto, eu decidi comigo. É hoje. Mas, dessa vez, eu ainda remudei. Sem motivo para sim, sem motivo para não. Delonguei, deveras. Não é que... Não foi de medo. Nem eu cria que, no passo daquilo, pudesse se dar alguma visão. O que eu tinha por mim, só a invenção de coragem. Alguma coisice por principiar. O que algum tivesse feito... Não, o que algum tivesse feito, porque era que eu não ia poder. E o mais, peta, nonada, do tristonho vir negociar nas trevas de encruzilhada, na morte das horas,
só forma de algum bicho que, pelo escuro, por entre chorinhos e estados austeros, e daí erguido, sujeito diante de homem, e se representando Caim, beiçudo, manquinho, por cima dos pés de bode, balançando chapéu vermelho emplumado, medonho como exigia documento com sangue vivo assinado, e como se despedia. Depois, no estrondo e forte enxofre, eu não acreditava, mesmo quando estremecia. Tá, reneguei. Te arreneguei. Te arreneguei. Mas vê se não apareceu aí o demônio vestido no homem em pé e tal. Total. As descrições são fabulosas, né? São incríveis essas descrições. Como ele vem fazendo discretamente ao longo da narrativa, tem momentos lá anteriores que ele já vai descrevendo como poderia ser, como ele supunha que seja dentro da invocação na encruzilhada, o que poderia acontecer. Justamente. E aí aqui ele já vai dizendo, vai fazendo um desenho tão, né, cheio de detalhes, pegando muitos elementos assim bem medievais, né? A visão que a gente tem do demônio na perspectiva do catolicismo medieval. Tal. E, na verdade, se refere muito ao parágrafo anterior também, que foi lido na outra segunda, né, que eu não participei, mas tem muito a ver também esse parágrafo antes do que o Gilson começou a ler agora, né? Eu sei, é verdade. É porque ele vai flertando, né, com a ideia e vai desistindo. Ele desiste aí de novo, né? Mas ali no passado no final, ele desistiu. né? Agora ele desistiu de novo. Ali no finalzinho ele te arreneguei. Não, agora vai, mas ele... Te arreneguei. Para realmente tudo é meditável, né? Ele está meditando. Olha, no trecho que a gente leu no encontro passado, ele faz usa aquele método bom, eu vou me privar de coisas que eu gosto, parar de fumar, isso e aquilo e tal, e ele não vou comer, não vou me alimentar, mas depois ele recebe o carinho de Adorim, aí se desmancha todinho, vai, mete e tal, aí desiste. Não, eu desisti. Isso ele já tinha tido toda a certeza do mundo. Aí Deus só bastou o carinho de Adorim para desmanchar ele todinho. E aqui ele desmanchou muito. Eu estava decidido, é hoje, aí eu remudei. E olha, esse trecho que o Gilson acabou de ler, ele responde ao que a Grinalda não tinha entendido. Olha lá, Deus é muito contrariado. Deus deixou que eu fosse em pé por meu querer como fui. O final, né? O final desse parágrafo. Então, ela falou que não tinha. Por que Deus é muito contrariado? Na verdade, o contrariado é ele mesmo, não é Deus. Eu achei engraçado, né? Eu não entendi, Silvia. Eu estava dizendo que eu achei mais difícil a última folha. Né? Aí achei engraçado também essa história de Deus é muito contrariado. Que, na verdade, eu penso que é uma ironia. Ele está fazendo uma ironia, né? Porque, na verdade, o contrariado é ele mesmo. E assim, por toda aquela imagem que foi lida nesses 2 primeiros parágrafos, desse diabo que é assim, que é feio, que é assim, que é assado, quer dizer, por tudo isso é o contrário do que a gente sabe do que é Deus, né? Então, Deus ele me deixou, certo? Ele me deixou que eu decidisse. Isso compactua com o que o Gilson falou, né? Dessa coisa que tu falou, que é Deus, que ele é Deus, é uma projeção mesmo. Sim. Isso compactua com o Gilson, né? Dele pensar que não é ele mesmo o diabo, né? Porque ele está o tempo todo nessa ambivalência, né? Do bom e do ruim. Sim. E aí eu acho que é isso que tem essa coisa da projeção um pouco. Na verdade, é ele mesmo, né? É como o Gilson diz no início, né? Você viu de Deus e do diabo. Fala. Agora, acho impressionante como o próprio Rosa falava que ele tem que ser lido 2, 3 vezes. Quando você lê uma segunda vez, já é outra compreensão. Já é outra coisa, isso aí. Por isso que a gente tem que ler muito, né? Para entender
Lendo o que é que Quando a tem nas gente lê palavras. assim, E ele fala, coletivamente, eu assim, não acreditava mesmo quando estremecia. Ou seja, ele tinha medo, mas ele não acreditava. Ou seja, ou a pessoa tem medo ou não tem, né? Então ele não acreditava mesmo quando estremecia. Ou seja, algo mexia com ele, mas o intelecto dele não queria acreditar. Se ele admitir que tem medo, ele tem que ter medo de alguma coisa. Então, se ele tiver medo, o diabo existe. Ele nunca vai saber isso, né? Essa dúvida vai ser eterna. Então, ele não pode ter medo de uma coisa que não existe, né? Mas tem, né? É. Eu acho que o Gilson deu um exemplo agora, né, dessa coisa de que você precisa ler mais de uma vez, cada hora que você lê, você vai ter uma outra perspectiva. É um exemplo típico do que é a obra aberta, do Humberto Eco. Perfeito isso, né? A obra é aberta. Deixa eu dizer só uma coisa, gente. Acho que está um pouco na hora, né? Porque, deixa eu só explicar. Na verdade, eu me empolguei, eu ia falar para vocês, para a gente terminar um pouquinho mais cedo hoje, tipo 9h45. Porque meu filho está voltando de Fortaleza, e a primeira vez que ele foi sozinho para Fortaleza. Ele disse, pai, Olha agora... o coração de pai, ó. Olha o meu coração. É o filho pródigo. Aí agora ele está voltando no ônibus, está chegando entre 10, 11 horas. Aí ele já mandou mensagem, pai, fique atento. Eu digo, estou atento. Vamos à foto. Não é assim nada, não, é porque ele não quer ficar na rodoviária. Que é nem deve. Então ele quer que eu já esteja lá quando ele chegar. Porque a rodoviária é um lugar terrível daqui de Mossoró. Nossa, olha, gente... Vamos à foto, vamos à foto. Eu estou com esse texto aqui da Dora Ferreira da Silva, da revista Diálogo 8, que é de 1958, que é O Demoníaco em Grande Sertão Veredas. Vou ver se depois eu escaneio e mando para vocês. Tá certo? Seria bom. Sorriam. Esse livro é uma beleza, essa revista. Muito bem, registrado. Eu acho essa versão do Márcio, a capa tão bonita, gente. Depois tu mostra, olha que linda essa capa. Bom. Vai lá, Sandra. Boa noite, gente. Pode falar no grupo. Vitória. Boa noite. Beijo. Gilson, beijão. Boa noite, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Loucura. Correr lá para